samba, funk, rap, MPB, pagode, sertanejo, forró, axé, rock, brega, piseiro. São tantos ritmos que para acompanhar a música brasileira precisa mesmo ter muita energia. E ninguém melhor que a Petrobras para trazer ainda mais energia pra gente. Petrobras, mais energia pra música brasileira. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Tem o som que vem da rua, tem cinema no sertão, tem criança no ginásio com talento de montão, tem patrocínio, tem governo do Brasil em ação. O governo do Brasil está do lado da cultura, do esporte, do meio ambiente, da ciência, da educação, da inclusão e do povo brasileiro. É assim que o desenvolvimento chega, a oportunidade vira realidade e o nosso país avança. Tem patrocínio, tem governo do Brasil. A música é muito mais do que soa. Conecta, transforma. É elo entre palco e bastidor. Entre sonho e realidade. Envolve gente, histórias e caminhos. E tudo o que acontece nesse mundo você encontra primeiro aqui. Quem vive de música, vive com a gente. Mundo da Música. O mundo mudou. A inteligência artificial e a automação estão redefinindo as profissões. Hoje, o nosso diferencial é o que nos torna exclusivamente humanos. Nossa criatividade, imaginação e sensibilidade. Inspirados pela fusão entre arte, ciência e tecnologia de um gênio da humanidade, nós criamos a Da Vinci. Nossa missão é provocar, repensar o aprendizado e impulsionar a criatividade e a inovação. U2C, SP2B. Não construímos apenas eventos, construímos ecossistemas para criar, inovar, empreender e construir futuros melhores. Lugares únicos que fogem do óbvio, unindo experiências ao vivo, comunidade e tecnologia. O século XXI pertence à economia da criatividade e nós nascemos para estimular essa transformação. Da Vinci, Building the Future of Learning Experiences. This room offers audio translation and live captions provided by Interprefy. To access, scan the QR code and download the application. Esta sala conta com tradução de áudio e legendas fornecidas pelo Interprefy. Para acessar, escaneie o QR Code e baixe o aplicativo. Boa tarde. Boa tarde, gente, tudo bom? Eu sou Laisa Nayane, sou sócia editora-chefe do Mundo da Música.
Mundo da Música é um portal especializado no mercado musical, existente há 10 anos. Estamos, desse ano, inclusive, comemorando 10 anos, estamos muito felizes. Hoje, a gente tem uma alegria muito enorme de fechar esse dia da nossa programação. Iniciamos ontem, vamos até o domingo, mas agora, especialmente com a Sondom. Sondom, grande parceiro do mundo da música, segundo ano consecutivo aqui conosco no Rio Tio Sim. Então a gente tem uma alegria muito grande de trazê-los, são parceiros queridíssimos da gente. Então vai ser ótimo a gente ter a participação deles agora para falar de um tema que é extremamente importante, que é essa conexão com artista e fã, né? E a Sondom entende intrinsecamente, internamente, essa relação que é tão importante, principalmente pela correlação direta com o TikTok, que a Sondom faz parte do grupo da ByteDance. Então, primeiro de tudo, vamos começar chamando ele, Rafael Vitor Franco, Promotion Manager da Sondom. Mas a gente não está sozinho. Ele está com um artista super bacana, que tem crescido muito nas plataformas, um grande líder do TikTok, tem toda uma conversa única com seus fãs e sabe exatamente o que eles querem, né? Ele produz o conteúdo especificamente para eles, mas obviamente sem deixar de respeitar a sua própria arte, sua própria essência. Puterrier, por favor. Pode sentar, Rafael, por favor. Meu meio, viu? Obrigada, gente. Feliz demais vocês aqui. Vamos falar um pouco sobre essa relação de vocês, mas num contexto mais macro, assim. Rafa, eu queria que você iniciasse, por favor, falando um pouco sobre essa estrutura da nova conexão entre artista e fã, né? Você está dentro de uma estrutura de uma empresa que tem esse olhar, né, de construção de comunidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso e depois a gente passa a bola para o Puterrier. Claro, gente, boa tarde. Eu sou Rafael Franco, eu sou gerente de promoção de Sondom. Queria agradecer você, Eliza, pelo espaço. E então, vamos falar um pouco aqui sobre essa questão da comunidade artista-fã, né? Hoje, Eliza, o artista e o fã estão cada vez mais juntos, né? A expressão artística hoje do artista, ele, na verdade, ele entra em conjunto com o conteúdo. Muitas vezes você é impactado pelo conteúdo antes mesmo de saber, de fato, do catálogo do artista. Então é mais comum hoje você ter uma associação direta com o artista, ver no conteúdo dele essa correlação, consumir o conteúdo e depois consumir de fato o catálogo, né? Então hoje o TikTok ele propõe isso pra gente, porque é uma mídia que vem com o corne de trabalhar a comunidade, estreitar essa conexão e gerar uma conversa, que eu acho que é o mais importante quando você fala de fandom, artista e fã, né? É criar uma conexão, criar uma conversa, se correlacionar e dividir interesses. Com certeza, Puterrier. Vamos falar um pouco sobre sua relação, principalmente com os fãs, e como mudou isso. Eu sei que você tem uma trajetória super bacana, que mudou recentemente o seu posicionamento nas redes, a gente conversou bastante sobre isso. E eu queria que você contasse para o pessoal essa história que eu acho que ninguém, assim, nem todo mundo conhece, mas você vai contar essa história hoje. Eu queria muito saber como aumentou a sua relação do artista e fã, o que mudou nesses últimos tempos para cá. Então, e aí, pessoal? Primeiramente, satisfação. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor. Eu sou mais conhecido como Puterrier. Sou artista aqui do Rio de Janeiro. Eu canto funk misturado com música eletrônica. E meu público é bem diverso, né? Eu sou conhecido por causa disso, né? Meu cargo-chefe. Meu público é formado por rapaziada do K-pop, rapaziada do funk, público LGBT, público feminino. E isso se dá, geralmente, justamente é isso que a gente está falando aqui, que a gente vai falar aqui, sobre a conexão que eu tenho e tive com meus fãs e que, né, por conta disso, fez com que a minha fanbase aumentasse bastante, tá ligado? E isso se deu muito à minha utilização do TikTok, né, dessa ferramenta, criar esse laço com os fãs, que o que aconteceu? Eu comecei a postar muito no TikTok meus vídeos,
Mas não, tipo assim, não só, gente, vou lançar a música tal dia. Gente, vou lançar a capa é essa, é isso. Não. Criei um laço com os fãs, falando as coisas que eu gosto, mostrando o meu dia a dia, fazendo vários vídeos da mesma música 1 milhão de vezes, que isso ajuda muito. Muita gente pensa que, tipo assim, tem que lançar a parada perfeita, lançar um clipe perfeito, com uma imagem perfeita. Só que, hoje em dia, são um monte de música, um monte de música que lança por dia, e vários discursos, várias músicas, e você se diferencia através da conexão que você cria com o seu fã, né? São várias músicas, então não adianta a música ser só uma música boa, né? Tu tem que contar um enredo, mas não contar um enredo só através da música, contar um enredo através da rede social, mostrar os seus costumes, o seu dia a dia, as coisas que você gosta, os lugares que você frequenta, para causar uma identificação com os fãs. Eles vão e falam, caraca, o Puterrier, caraca, ele é gente como a gente, ele faz isso, ele também gosta disso, ele também assiste isso, sabe? Então, isso foi uma parada que me ajudou muito, né, a criar esse laço com os fãs, a postar no TikTok. E é isso, mano. E tamo aí, tá ligado? Ou seja, Puterrier, não é só hoje em dia lançar uma música, né? É toda uma estrutura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque antigamente você passou por uma virada, não foi do nada. Você percebeu que você precisava ter uma postura diferente nas redes e como isso poderia te ajudar, né? E eu queria entender, assim, diga pra gente, assim, por favor, como é que mudou isso? Você lançava uma música antes, mas não trabalhava isso nas redes. A partir de que momento você notou que você precisava mudar? Tipo assim, eu percebi que tinha que mudar a minha forma de fazer, de lançar, de botar a cara. Primeiramente que eu, tipo assim, observei, né, o que estava acontecendo na cena, assim. E eu ouvi também muita rapaziada da minha gravadora, da Main Street, um cara que trabalha comigo também, o Ferreira, sempre me falou que eu tinha que botar a cara no TikTok, tinha que postar, tinha que parar com esse perfeccionismo, como eu tinha dito, que às vezes o perfeccionismo que atrasa a gente, que a gente quer uma parada assim perfeita e tal, só que a gente só tem que ser humano mesmo para os fãs se identificarem. E aí eu falei, mano, quer saber? Vou começar a postar os vídeos. Aí quando eu comecei a postar os vídeos no TikTok, começou a, de fato, causar um burburinho, né? Porque todo mundo gosta de fofoca. Eu sou fofoqueiro pra caramba, vocês também são fofoqueiro. Mano, aqui é fofoqueiro, ela é fofoqueiro, todo mundo é fofoqueiro. Todo mundo quer saber da vida dos outros. Então, quando eu comecei a postar da minha vida, a postar vários vídeos e tal, eu vi que minha base de fã ampliou. E nos meses que eu mais postava vídeo, foram os meses, com todo respeito, que chegava mais dinheiro no meu bolso. Que tinha mais show. Não, sem respeito, porque eu acho que é importante que o artista, de fato, seja remunerado, né? Acho que a gente fala muito sobre isso, né, Rafa? Com certeza, mas eu comecei a perceber isso. Teve um mês aí que eu fiquei meio desgostoso, eu falei, não vou postar muito não. Aí não postei, tive pouco show. Aí teve outro mês que eu postei pra caramba, meus vídeos fluindo e tal, trend, porque se você posta muito, é mais chance de viralizar uma trend, né? Uma trend fácil para as pessoas replicarem. E aí foi isso, aí eu comecei a perceber que os meses que eu gravava mais vídeos e tipo assim, começava a ser mais creator, não só MC, não só funkeiro, mas também creator, isso aumentava meus shows, aumentava, né, consequentemente o dinheiro no meu bolso, consequentemente estava sendo mais aclamado. Então eu parei, eu falei, então é isso que tem que ser feito, né? Sim, esse ponto que ele trouxe, Rafa, é muito importante, né? Porque é a transformação do artista como creator. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a Sondom enxerga essa mudança de comportamento e, obviamente, respeitando a arte, né, e a essência do artista. Sim, isso é muito importante. Na verdade, eu acho que todo artista tinha que ter essa consciência, né? O artista, quando ele chega num patamar, ele olha os números. E não se trata sobre números. Aqueles números ali são pessoas. É uma audiência que resolveu estar ali para consumir você. Quando você não tem entendimento sobre isso, você não consegue mapear, muitas vezes, como é o ciclo da sua carreira. Quais são os próximos passos que você pode dar. Porque quando você tem uma análise mais profunda daquela comunidade em que você formou, você consegue desenvolver
inúmeras ações, estratégias. O papel hoje do artista tem que ser de creator, porque ele tem uma audiência ali que precisa fomentar, que precisa botar ali conteúdo e que está sedento por conteúdo dele. Quando a gente lançou o último lançamento do Puterré, Vou Investir em Você, foi uma coisa que eu estava comentando com eles, porque foi... o Puterré, ele é um artista, né, canta funk, canta rap, canta o grime, e quando a gente lançou essa música, foi uma coisa impactante. A gente não esperava, a gente sabia que a música era muito boa, mas a gente não sabia a viralização que ela tomou em tão pouco tempo, porque ela atingiu uma comunidade que precisava ser ouvida, e ela queria ser ouvida. Quando a Carol fala, eu vou investir em você, em patrocínio, sou eu que te patrocínio, ela está botando a mulher numa posição de, olha, eu tenho um homem, mas eu não sou dependente do homem, eu estou aqui para bater de igual para igual. E quando a gente conseguiu mapear isso dentro do TikTok, a gente viu essa comunidade acontecendo, a gente falou, temos um gatilho, temos ali uma voz que precisa ser ouvida e que a gente vai trabalhar em cima. Então, quando a gente viu que a trend da Carol estava começando a acontecer, a gente foi lá e impulsionou. E aí veio uma enxurrada de outras mulheres em cima, outras influências. Tivemos Ana Castela, a Virgínia, homens fazendo a trend também. Então, isso foi muito legal, porque justamente isso que a gente está falando. É o conteúdo, criando uma conexão e falando com uma audiência qualificada, que talvez não consumiu um artista, mas que agora está consumindo, talvez não um catálogo, mas o conteúdo dele é uma nova fanbase e que vai reverberar agora no show, no ticket. Então, a gente fecha uma cadeia produtiva que não fica em cima de números. Os artistas precisam entender que você ter 10 mil seguidores, 200 mil seguidores, 300 mil seguidores, não é métrica isolada de sucesso. Tem que postar, né? Tem que postar. É sobre consistência. Tipo assim, você... E até uma coisa assim, até para ajudar o seu pensamento também, Puterré, que eu imagino que você fale sobre isso agora, como é que você transforma... Assim, você obviamente está vendo ali algo que deu certo, o que você fez deu certo, uma estratégia, certo? É sobre o enredo, tem que ter um enredo. Isso, mas como é que você consegue não perder sua espontaneidade em prol de uma estratégia, sabe? Então, justamente sobre consistência mesmo, porque não adianta você chegar e falar, não, vou postar esse vídeo aqui, aí não deu certo. Então eu vou ficar 3 dias sem postar e vou postar outro, vou mudar de estratégia. Não. Às vezes você tem que insistir naquela estratégia 1 milhão de vezes. Tem que fazer 1 milhão de vídeos. Não adianta tu chegar e postar uma vez na vida, outra na morte. Não, mano. Tu tem que postar todo dia 1 milhão de vídeos para ver se dá certo e ver ali uma oportunidade, o que vai viralizar ou não. E é muito bom também o artista estar sempre acompanhando os comentários, pesquisar o próprio nome na rede. É legal pesquisar os comentários do vídeo, porque ali você vê, às vezes, uma oportunidade de viralizar. Tipo, caraca, tem muita gente comentando isso. Pô, então vou por esse caminho. TikTok, querendo ou não, é bom, porque dá para você manipular ali, né, um enredo. Primeiro você tem essa parada da Carol, de patrocínio, o cara de empoderamento, de que a mulher vai patrocinar e é isso. Foi uma parada que, tipo assim, funcionou muito bem no TikTok, tá ligado? E é isso, e muito por conta da consistência dos vídeos e eu falando também para a câmera, explicando. Sempre é bom também postar vídeos falando para a câmera, tá ligado? E é isso. Eu acho que essa parada aí de espontaneidade e não perder a espontaneidade, mas continuar no pique, é muita consistência mesmo. É só tentando, só se arriscando, só fazendo, só postando, tá ligado? Isso é um tópico que ele levantou que é muito importante, né? O artista, quando ele começa a fazer um lançamento, ele está todo empolgado, né? Ele posta vídeo, ele fala sobre o lançamento, mas depois ele para. O Puterré não, ele fazia durante a semana e depois do lançamento, no mínimo 5 vídeos por semana tinha no TikTok dele. Falando sobre a faixa, falando sobre a ideia criativa. Então, muitas vezes, o artista ele fica com medo de produzir um conteúdo que vai tolir a expressão criativa dele.
Mas no caso do Terrier, como ele teve o domínio da plataforma, ele entendeu a forma de se comunicar, a expressão da criativa dele foi potencializada. Então, ele trouxe... o TikTok ajudou a ele a mostrar quem mais dele como artista, que talvez muita gente que está simplesmente vendo um show, talvez não visse. Isso que foi a grande favor dele, porque ele entendeu a dinâmica. Sim, e vou te falar, cara, isso é até bom em relação às músicas, que você falou em questão a seguidores, né? Agora vamos falar em relação a número de visualizações. Tem muitas músicas aí... sei lá, às vezes de milhões, que as pessoas às vezes não cantam, ou às vezes não conhecem. E eu tive uma experiência com uma música que eu lancei, que é Joga e Joga, o nome da música, que ela, eu acho que não bateu nem 1 milhão de visualizações, eu acho que bateu tipo 700 mil, e já tem mais de um ano que eu lancei. Só que eu postei muito ela no TikTok. Foi, eu acho que com ela que eu comecei a entender, né? A entender, né? Eu postei muito essa música, Joga e Joga. E aí... hoje em dia, no meus shows, é uma música que todos os meus fãs cantam. Só que não é uma música de milhão. E Joga e Joga, às vezes, as pessoas cantam no mesmo nível que uma música minha de 10 milhões, de 50 milhões, sendo que é uma música que nem bateu 1 milhão. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas não consomem mais a música através só do Spotify, através só do YouTube. Não, vai consumir através das redes sociais. TikTok. De tanto ver ali... joga e joga, não sei o quê. Vários vídeos. Acabou que a visualização do TikTok contou para que essa minha música tivesse uma relevância e que eu cantasse nos shows e que tivesse uma história ali, tá ligado? Um enredo para contar. Isso que você trouxe é super legal, assim, eu queria também ouvir de vocês dois, porque às vezes o artista interpreta completamente errado as métricas, né? Então, por exemplo, 700 mil nessa faixa, mas o povo está cantando nos seus shows. O que seria mais relevante, né? Então, Rafa, na sua percepção, assim, o que os artistas ainda erram na hora de fazer essas leituras e acabam tomando decisões equivocadas? Na verdade, o artista, às vezes, né, não vou ser genérico aqui, mas eles têm uma visão míope sobre o que é métrica. Então, às vezes, eles têm um olhar míope das métricas que eles precisam trabalhar. Eles olham, talvez, as métricas que talvez não façam sentido para o momento de carreira deles. O engajamento, a retenção do conteúdo, a criação do conteúdo orgânico da faixa. Às vezes, para o momento que o artista está, essas métricas fazem muito mais sentido. Então, hoje, o artista ele não pode se botar no mesmo bolo. Eu acho que cada artista tem uma história, cada artista tem um processo criativo, cada artista tem uma bagagem e uma comunidade a ser nutrida. Então, se cada um começar, de fato, a não olhar para métricas isoladas e entender naquele contexto que faz sentido para ele naquele momento de carreira, acho que seria o mundo ideal, poderia se dizer. Então, assim, a gente lá em São Dom, a gente tem uma equipe, todos os especialistas são muito focados em métricas, a gente tem um olhar muito focado para dados, então a gente está sempre mapeando essas questões de comunidade, essas novas trends que estão nascendo, entendendo quais são as conversas que estão sugerindo, até porque o TikTok é uma ferramenta que propicia a conversa e a troca entre comunidades. Então, a gente está sempre com esse olhar para a métrica, olhando sempre o que está nascendo, até para ser válvula propulsora para o artista, para dar um norte para o artista do assim, olha, a gente entende que você quer ir para esse lado, mas você já parou para olhar para o lado e entender que aqui tem um foco que está sendo fomentado? Então a gente tem esse papel, como gestores de marketing, direcionar o artista para ter essa visão do macro. Não, porque assim, o artista sempre vai se comparar ao outro. E muitas vezes gera uma frustração quando a gente começa a se comparar. E o intuito da gente, como equipe, é munir o artista desses backups, sabe, Liza? De chegar ali e falar, olha, você não pode olhar para cá, porque a sua métrica está para cá. A gente vai trabalhar para chegar aqui. Mas a gente precisa olhar a base primeiro, construir essa história, ou fazer com que isso se solidifique para a gente chegar naquele momento. Mas eu sei que é difícil, existe a pressa, existe o mercado cobrando, mas quando no caso, assim, eu sou muito fã desse cara. Então, assim, eu uso ele muito como referência porque ele é um cara muito inteligente. A primeira reunião que a gente teve, ele sentou com a gente estava num parceiro, ele trabalha, vou dar um spoiler, vai sair um álbum dele por agora.
Oba. E aí a gente ele sentou numa distribuidora e falou assim, numa DSP, e falou, não, antes eu tive que dar uma pausa para entender o meu público, estudar o meu público. Eu queria saber quem era essa audiência. Então ele fez um rollback de tudo que ele pensava para dar um novo passo. Então, assim, um artista tem uma coragem, tem um tempo de entender isso, eu acho genial. Por isso que eu sou muito fã desse cara. Essa história é super legal, Walter. Eu queria que você contasse a sua visão sobre esse momento que você falou assim, acho que meu público mudou. Você falou assim, no início do nosso papo, que seu público é super diverso. É. E aí tem um case seu, uma história que você me contou que eu achei genial, que é a história do Justin Bieber, do vídeo e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa história, porque eu acho que esse vídeo e essa sua iniciativa vinculada a ele faz muito sentido nesse contexto de que você entendeu que sua audiência mudou e o que ela estava esperando de você também. Ou às vezes ela estava esperando algo que você nem sabia. Mas queria que você contasse um pouco como foi esse processo, assim. Então, é o que você falou, o artista tem que se conhecer. E para o artista se conhecer, ele tem que ir pesquisando as coisas. Tem que postar as paradas com consistência no TikTok, os vídeos. E observar o que a rapaziada está falando, o que as pessoas estão falando, por onde que está indo. Então, antes o meu público, na época que eu lancei Marolento, uma música de 50 milhões, que eu lancei 50 milhões de visualizações, que eu lancei em 2023, e meu público não era tão diverso, estava começando, mas não era tão diverso assim. E aí eu comecei a botar a cara, comecei a me posicionar, tanto politicamente, quanto, tipo assim, minhas opiniões, e comecei a mostrar também os artistas que eu gostava, sempre gostei do mundo do pop, e sempre dei atenção para os fãs, sempre respondi, os fãs, tipo, como se fosse amigo mesmo. Acho que o que fez diferença na minha carreira foi começar a tratar os fãs igual amigos, entendeu? Igual amigos, igual namoradas, igual os caras do K-pop faz, tá ligado? Então, foi isso, mano. Eu comecei a pegar a visão disso, comecei a pegar a visão que tinha que tratar os fãs com mais intimidade do que eu estava tratando, tá ligado? E aí, atrelado a isso, de forma natural, eu vi que meu público estava mudando, estava ampliando. E quando eu vi que meu público estava mudando, estava ampliando, eu falei, pô, então eu tenho que mudar a estratégia. Eu tenho que começar a falar, por exemplo, teve uma pessoa no Twitter e no TikTok, que começou a falar, gente, eu escuto K-pop à beça, eu escuto muito K-pop, mas também sou muito fã do Puterrier. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e respondi isso, falei, nossa, maneiro demais, foda demais. E postei um vídeo no TikTok ouvindo uma música de K-pop. Porque eu pensei, caramba, pô, maneiro, essa pessoa que gosta de K-pop, também tem várias pessoas que gostam de K-pop, gostam de mim, então, pô, vou entrar mais nesse mundo, vou ver qual é. Quando eu entrei nesse mundo, os gráficos subindo. Aí o gráfico tu entende, né? Os gráficos subindo, os números subindo. Aí eu, pô, isso daqui é maneiro. E não falando só de números, é gostoso, porque eu me senti mais livre, me senti mais eu mesmo, que quando você meio que se revela mais ali, trata os fãs com intimidade e tal, você meio que destrava ali e você fica sem medo para falar as coisas, para ser você mesmo. Então, querendo ou não, isso foi bom tanto financeiramente, tanto estatisticamente e tanto emocionalmente para mim, tá ligado? E foi aí que eu peguei a visão, mano, que tudo que os fãs falam, é claro que nem tudo que falam é para você seguir, mas se você tá vendo que o caminho tá por esse lado, vale a pena de ir por esse lado também, fazer as gracinhas e meio que alimentar, né? Eu acho que o nome disso é fanservice, né? Tu serve os fãs, tu serve ali. Teve até um post, né, do Justin Bieber, que a Choquei postou. Justin Bieber vai cantar em Copacabana, naquela parada lá de todo mundo no Rio, né? Aí eu, pop. Os meus fãs falam que eu sou meio que a diva pop. Então meio que eu vou postar no TikTok um vídeo meu dançando Justin Bieber e com essa notícia ali em cima. E vamos ver qual é. Mano, bateu vários milhões de visualizações esse vídeo.
Entendeu? Falando, olha como é que os cria vão esperar o Justin Bieber no show. E eu dançando. Então, meio que essas bobeirinhas ali ajudam, né, a gente a criar mais laços com os fãs. Tanto isso, tanto os posicionamentos e tanto ver para onde que a maré tá levando. A maré tá indo para cá, então vou vir também para esse lado, só que ditando o meu ritmo. Entendeu? Acho que é isso, mano. Engraçado que você trouxe um ponto que nem assim, que para mim é muito importante assim, sobre essa questão de você não precisar ter um cenário perfeito, um momento perfeito, uma estrutura perfeita para criar um vídeo e gravar. Senão nunca acontece. Sim. E eu queria muito que você falasse sobre isso. Acho que aqui a gente tá com transmissão ao vivo, tem muita gente acompanhando de casa, tem um pessoal daqui. Então eu queria que você falasse muito sobre essa sensação que você teve, assim, do tipo, poxa, eu não preciso criar algo perfeito, eu só preciso ser eu mesmo, pegar o celular, gravar e postar, sem ter grande expectativa, mas ao mesmo tempo pensando ali na minha carreira e construindo. Como é que foi esse processo para você? Então, um processo que está durando até hoje, né? Porque, querendo ou não, nada é perfeito. Tem coisa também que eu não sou 100%, tem coisa às vezes que eu falo, não quero que saia perfeito. E às vezes não faço, mas aí, no fim, tem que dar o braço a torcer e fazer mesmo, porque senão a parada não anda, né? É assim que tem que ser feito mesmo. Hoje em dia, como eu falei, são várias músicas lançando por dia, a todo momento, e não adianta a música ser maravilhosa. Claro que tem, raras exceções, né? Só que não adianta a música ser maravilhosa, o artista saber cantar pra caraca, escrever pra caraca. Não, ele tem que, hoje em dia, ser um pouco blogueiro. Tem gente que vai bater perna, vai falar, não, eu já fui essa pessoa. Só que, mano, tem que ser. E quando você sabe fazer isso de uma forma natural e se conhecendo e se permitindo, é maneiro, tá ligado? E eu até esqueci a pergunta que tu falou. Não, era justamente sobre isso mesmo. A gente estava falando sobre essa questão de você... da perfeição. Então, sei lá, eu lido tipo assim, mano, eu tô vendo que eu tô enrolando pra postar porque eu quero que fique perfeito, eu quero que não sei o quê. Eu perco a paciência e só faço. Tá ligado? Eu acho que hoje em dia é assim, mano, tem que se desprender. Porque, às vezes tu lança um vídeo de uma música ali e tu, caramba, não deu certo o vídeo, vou parar de lançar com essa música, vou trocar de música. Não. Às vezes tu posta um vídeo com a música lá, aí posta 2 vídeos, não deu certo, 3 vídeos, 4 vídeos, 5 vídeos, não deu. Aí no 15º vídeo que tu postou com a música, estoura. Aí fulaninho faz vídeo, estoura, aí trend, aí vira trend. Tem até uma música minha que é Farol Aceso, né? Farol Aceso, que eu lancei aí. E que eu lancei ela numa batida. E aí depois eu peguei um DJ, influencer, parceiro meu, e falei, vamos no mercado, tu solta a batida de funk e eu canto esse refrão aqui nessa batida de funk. Vamos fazer um ao vivo no mercado. Aí ele soltou a batida, aí eu comecei a cantar, acende o farol no mercado. Comecei a cantar no mercado. E aí, eu já tinha postado milhões de vídeos com essa música, né, Farol Aceso, não tinha viralizado até então, já estava quase desistindo. Aí eu fui lá, postei esse vídeo cantando na versão funk, junto com esse DJ, e aí sim viralizou. Depois do 20º vídeo, e aí sim virou trend. Então, tipo assim, cara, é basicamente isso, você vê o que vai dar certo, tentar, não tá dando certo, continuar postando, e é isso, não tem essa de que as pessoas vão enjoar, as pessoas... Não, só quem tem essa impressão é um artista e na real ninguém enjoa. Isso, Rafa, que ele trouxe é muito importante, né? Porque às vezes o artista, ele não tem essa métrica de até quando ele deve trabalhar uma música, né? Qual é o momento que você deve trabalhar uma música? Existe um período específico hoje na sua análise, né, dentro da plataforma? Eu acho que você pode falar muito sobre isso, Rafa, sobre esse processo, do que mudou, qual é o período certo para você lançar, 15 dias antes, um mês, qual é esse período de preparação também? Vamos falar um pouco sobre isso. Hoje a forma de consumir música mudou muito, né? Ele vem mudando muito como se consome música. Então, hoje, a gente trabalha o conteúdo de antecipação já mapeando e fazendo esse aquecimento
com conteúdo para a pessoa já mapear o público e tem um entendimento de como fazer a estratégia, né? Seja no pre-save, seja soltando um pré-release dentro de TikTok. A gente testa muito, tá? O time todo testa muito estratégias o tempo inteiro, a gente solta mais de um trecho, a gente solta pre-save e vai, através dessa antecipação, entendendo o comportamento e como esse conteúdo pode ser mapeado e pode ser trabalhado, tá? Com relação a processo, timing de quanto tempo eu trabalho, como antecipação, isso varia de artista para artista, tá? O que eu posso te dizer, Liza, é que a gente tenta respeitar sempre a vontade do artista. A gente nunca quer ser aquela pessoa que esteja ali interrompendo o processo criativo ou estratégia. A gente está ali como mãos para apoiar. A gente sabe que dentro de um lançamento existe a burocracia, por conta da entrega para as DSPs, o tempo prévio. Então, tem isso, todos os pormenores que a gente tenta respeitar para fazer com que o lançamento em si seja o mais assertivo possível. Porque a gente está falando ali não só do consumo, mas também o consumo de playlist, que é importante para o desenvolvimento da faixa e para o lançamento. Então, quando a gente monta essa estratégia, a gente não tem um tempo. A gente sugere, olha, com base nesse prazo, uma semana antes, a gente pode ir aquecendo. Se você está em dúvida com relação a qual trecho você acha que tem maior potencial de performar melhor, vamos trabalhar um pouco antes dos trechos. Só que eu acho que o mais importante, Laila, é quando a gente... Liza, desculpa. Quando a gente faz essa virada, né? Que é essa questão da consistência para descoberta e mudar essa descoberta para uma regularidade, uma constância. Porque se eu falar assim, não, vamos trabalhar a faixa uma semana e tem um lançamento, faz a sustentação, duas semanas depois, sustentação, se não deu em nada, acabou. Não é isso. O artista trabalhou. Ali tem uma obra, ele botou esforço para aquilo sair. Então, a gente tenta desenhar estratégias que façam condizentes com o tempo do artista. Era isso mesmo que eu queria que você falasse, assim, até mesmo porque a gente vive numa era de descarte, né? Muito grande. Não deu certo, jogou fora. Não deu certo, jogou fora. Começa de novo. E, ao mesmo tempo, tem um trabalho ali envolvido, né? E eu acho que o Poterrier é um artista que ele valoriza muito o trabalho que ele teve. Sim. E que deve ser dessa forma, né? Ele acredita tanto na música dele que ele trabalha ela incansavelmente até o ponto de que ele sabe que vai atingir o fã. Você tem vários fãs aqui na frente. Inclusive, aquela ali tá doida para tirar uma foto com você. Então, escuta a sua música, que sabe várias vezes e que tem esse carinho, né? Então, óbvio que o fã tem um carinho pela sua arte, mas que você também tenha e consiga trabalhar isso de forma estratégica, né, Rafa? Isso. E também, gente, existe o movimento oposto, tá? A gente planeja, a gente acha que é o 5 da carreira do artista, e quando a gente vai olhar as comunidades, não é a faixa que está conversando. Então, a gente tem que mudar a rota. Olha só, a gente sabe que você queria que trabalhar esse single, mas olha, a sua fanbase está dizendo que não. A sua comunidade está dizendo que não. Então, existe também. Sim. A música não é um cálculo previsível. A música pode bater em você de maneiras diferentes. E a gente tem que respeitar isso. Eu falo que assim, a gente tenta mitigar todos os erros no lançamento, a gente tenta trabalhar com o mínimo de erros para que tudo saia redondo, mas existe a vontade do fã, né? Que é o que a gente está falando aqui. Sim. O fã não é uma lata, um objeto inanimado que não tem vontade. Tem emoção, né? Tem que levar aquela humanidade, né? Então a gente trabalha com pessoas. Por mais que a gente ali esteja vendendo música, a gente está falando com uma pessoa do outro lado. Que por mais que a gente tente passar a goela abaixo para que ela absorva aquilo, se não for real, se não for autêntico, se não tiver conexão, se o conteúdo não desenvolver uma conversa, se não mexer na comunidade, se não tiver uma identificação com o artista, se o conteúdo dele não bater com você, não vai. É isso. Inclusive, Poterrier, a gente falou de uma estratégia que você costuma utilizar ou costumava, queria que você falasse um pouco sobre, que é muito comum no meio urbano, que são as prévias. Né? Que são prévias, são músicas que não estão em lugar nenhum, mas a pessoa bota ali um trechinho para saber se de fato o público tem aquela aderência. Você tem utilizado esse formato? Como é que isso dialoga com a sua estratégia de conteúdo que você vem produzindo?
Eu acho que de uns tempos para cá, esse lance de lançar a prévia foi uma parada que funcionou muito, né? Só que é o que a gente estava conversando. Não é só tu lançar a prévia e aquela prévia vai bater e é isso. Não, às vezes aquela prévia não vai bater. Mas o que você precisa no TikTok é subir o áudio. Você precisa de um vídeo para subir o áudio. Você sobe o áudio com qualquer vídeo. Claro que se o primeiro vídeo estourar é melhor ainda, né? Mas só precisa subir o áudio. E dali você faz 500 milhões de vídeos em cima do áudio. E sempre fazendo coisas no vídeo que possam causar gatilho nas pessoas. Um exemplo, se eu pegar meu celular aqui agora, pegar esse copo aqui, e qual é, rapaziada? Ó, ao vivo na palestra, e não sei o que, pai, começar a cantar música, com certeza vai viralizar. Porque, pô, tô aqui tomando um copo de água, tô aqui com um monte de gente, é uma parada interessante. Então, tipo, tem coisas que faz as pessoas se identificarem. Eu lembro que teve um vídeo que eu fiz que viralizou bastante, com a música Vou Investir em Você, com a MC Carol, que foi um vídeo, eu no barzinho, tomando a cerveja, aí com um copinho americano assim de vidro, aí eu, vou investir em você, tá? Bala, lança, lola, planta, tudo cantando a música com um copinho de vidro, tomando a cerveja. E quem diria que um vídeo desse bobo ali, né, do dia a dia, ia viralizar? Mas é literalmente isso. Você, hoje em dia, você não pode se afastar dos fãs, tá ligado? Os fãs, eles querem estar junto, eles querem ver que você é humano ali também, que você sai também, que você curte também, que você tem seus altos e baixos. Então, é isso, tá ligado? Isso dá pra você mostrar nas prévias. Você não necessariamente precisa fazer uma prévia mirabolante. Não, qualquer parada pode ser prévia. Tu tá na rua, canta música, pega um cachorro no colo, grava um vídeo. Tu tá com a tua mãe, grava um vídeo com a tua mãe. Tu tá tomando um Starbucks, um café, faz um vídeo tomando café. Então, o teu dia a dia, qualquer coisa que tu faz no teu dia a dia pode servir de prévia, tá ligado? E isso, que eu aprendi isso no TikTok, e isso, papo reto, mudou minha carreira assim, mano, sinistramente, pra lançar música. Qualquer bagulho agora eu já penso, porra, vou subir o áudio e vou fazer 500 milhões de vídeos que eu sei que vai dar certo. Agora eu tenho uma confiança muito grande, muito mais do que antigamente. Antigamente eu ficava, caraca, não, tem que fazer um clipe foda, com uma arte foda, com não sei o que, bababá, e pensar, claro que tem que fazer. Mas agora eu dou muito mais atenção pro meu dia a dia no TikTok, né? Com o que eu mostro ali para as pessoas. Com certeza. Agora, Rafa, não sei se você percebeu, assim, pela fala dele, mas ele trabalha sempre com muitos elementos de identificação, né? Tem isso. Muitos elementos. Então, ele não simplesmente grava um vídeo de qualquer maneira. Não, ele cria esses elementos para que as pessoas se identifiquem, né? Você tem visto muito essa movimentação dentro da estrutura da Sondon, de outros artistas também que fazem essa mesma estratégia do Poterrier para alcançar novas comunidades? Como é que você tem visto isso? Eu acho que hoje, como você falou, essa questão da comunidade, né? A comunidade, pelo termo só já diz, né? São pessoas que têm um interesse em comum. Então, hoje o mercado, os artistas tentam, através da estética, através da linguagem, através de elementos, para poder realmente reforçar essa questão e chamar a atenção e gerar essa identificação com a comunidade e com os fãs, né? Exemplo, K-pop, né? A imagem do K-pop, o conteúdo do K-pop, você chega antes, muitas vezes, de você escutar o som, né? Você já sabe que aquela pessoa é uma fã de K-pop, porque ele é uma pessoa que está imbuído naquela comunidade. Ele traz elementos, ele traz referências. O trap faz muito isso, o funk faz muito isso, o funk também faz muito isso. O funk, acho que muitas pessoas sabem, o funk é essa mistura híbrida, né, de eletrônico com funk. Então, essas comunidades assim que tem esse cerne focado na estética, tem por regra ter essa associação e realmente trabalhar esse conteúdo de uma forma ser mais assertivo, né? Porque ele já nasce imbuído dentro daquele contexto. Sim, a gente falou muito aqui, Poterrier, você trouxe várias vezes do viral, explodiu, aconteceu e tal, mas
qual é a diferença para você de um vídeo ou uma música que viralizou para aquela que não viralizou, assim, no sentido de construção de pertencimento e de vínculo com seus fãs? Claro que o viral é muito importante, mas como é que você consegue administrar na sua carreira aquilo que é viral, essa busca pela viralização, daquilo que às vezes simplesmente performou bem, mas não viralizou ali? Como é que você consegue equilibrar essas duas frentes na sua trajetória? Então, é meio difícil de saber, né? Qual música que vai viralizar ou não. E às vezes tu até tocou nesse assunto uns minutos atrás, que às vezes lança um álbum, a gente bota a maior fé numa faixa, que é aquela música que vai estourar, mas não é essa, é às vezes outra. E às vezes a música não estourou em questão a visualização, né? Mas como aconteceu com Joga e Joga comigo, às vezes não estourou, mas é uma música que compõe bem o show. É uma música que, porra, tem fãs que gostam. É uma música que não é toda a música que tu vai lançar que vai ter que viralizar sinistro, estourar. Não, tem música que vai ser só para te manter ali, que vai ser só para fomentar, para alimentar os fãs, tá ligado? E o TikTok ajuda muito isso, porque às vezes, por exemplo, a música não estourou. Eu sentia muito isso antes de eu mexer no TikTok. Tem as músicas minhas que não estouraram, mas antes de eu postar várias coisas no TikTok. E aí elas não são boas de cantar no show. Mas, por um exemplo, essa de Joga e Joga, que eu macetei no TikTok, postei milhões de vezes, também não estourou. Mas ela é uma música que as pessoas cantam no show. Então o TikTok, pra mim, né, comigo funciona de uma forma que a música pode até não estourar em questão da visualização. Só que eu sei que se eu trabalhar ela bastante no TikTok, eu posso ter tranquilidade para botar ela no show, posso postar vídeos com ela que vai engajar, entendeu? Pode, às vezes, não ter tantos números no Spotify, no YouTube, mas se for necessário ali para os fãs, para os meus fãs me conhecerem mais, para eles ouvirem música nova ou para compor o show, já vale a pena, tá ligado? E é isso, a carreira artística é assim. A carreira artística, ao meu ver, não é só vários milhões, claro que é ótimo, mas também é importante fazer outras músicas, outros trabalhos que vá somar e vá, tipo, meio que complementar ali e te dar, né, até esqueci o nome, mas vai construir um arco legal ali na tua carreira, no teu show, como personagem e tal. E vai construir seu catálogo, né? Catálogo, era isso, é isso mesmo. Enriquece o catálogo. Então tem música que não necessariamente tem que bater milhão, tem música que só tem que fazer parte ali do teu catálogo para enriquecer, entendeu? O TikTok ajuda muito. Exatamente, não, porque a gente sempre fala muito sobre isso aqui no mundo da música, né? Da gente não ficar tão refém dessa logística do viral. Viral, do perfeito. Do perfeito, dessa... Já me ferrei muito com isso, hein? Conta aí uma história sobre isso. Não, já me ferrei muito. Tipo assim, depois que eu lancei Marolento, em 2023, eu fiquei um papo de 1 ano sem lançar música direito. Não tava nem fechado com a Main Street ainda. Fiquei 1 ano sem lançar música direito e não postava vídeo no TikTok, sendo que eu já tinha viralizado no TikTok. Minha música já estava com vários milhões, só que pelo fato de eu ter acertado uma de milhões, pelo fato de eu já ter estourado no TikTok, eu fiquei na neurose assim, falei, pô, então meu próximo passo tem que ser mais sinistro do que esse aqui. Então, a gente se cobra muito, né? A pessoa vai... Então você não tem que se cobrar, tem que só fazer, só ter confiança, fazer e postar e acreditar. Se não deu certo, é isso, vamos para outra. Entendeu? Mas sempre tentando até o final. E é isso, mano. Eu vejo muita gente se prendendo assim ao passado e se cobrando. Não, tem que fazer uma parada tão grandiosa quanto eu já fiz. Mas às vezes só vai acontecer com você se desprendendo e arriscando, tá ligado? Exatamente, Rafa. Eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, né? A Sondom, obviamente, lida com milhares de artistas. Sim. Que, óbvio, todos têm um interesse no Você Aqui Leviana. Quem é que não quer viralizar, né? Quem é que não quer estourar, quem não quer atingir novas comunidades? Mas como é que você enxerga isso de uma forma que, obviamente, seja saudável, que não seja de uma maneira danosa, como foi em um certo momento para o Poterrier, sabe? Como é que é o equilíbrio entre essa logística do tipo, eu quero fazer sucesso, quero chegar para mais pessoas, quero também proteger a minha arte, mas, ao mesmo tempo... não fica tão refém dessa logística, sabe, do algoritmo que eu preciso viralizar para ser um artista que eu sou, sabe? Porque, obviamente, o Poterrier, ele tem grandes números, mas a carreira dele não é só isso.
Sim. Então, como é que você enxerga hoje essa construção? O artista, quando ele chega pra gente, muitas vezes ele chega com essa ânsia que eu preciso viralizar, né? Só que muitas vezes ele também quer viralizar, mas ele não põe esforço para isso. Existe, como você falou, existe aquela vontade do artista que já teve um hit, que quer acertar e quer continuar acertando e que acha que tem que ser um atrás do outro, mas a gente não tem uma fórmula fechada, né? E o que a gente tenta fazer é sempre estar ali, junto com o artista, dando uma consciência para ele, de assim, cara, você acertou uma, a gente vai trabalhar para tentar acertar outra, mas enquanto isso, vai trabalhando a sua audiência, vai ali, faz uma consistência, não adianta você ficar pensando que eu acertei lá atrás e eu só vou agora postar se virar hit. Para que isso possa acontecer, para que a faixa possa viralizar, você tem que ter um esforço do outro lado. Você tem que estar ali na constância, criando conteúdo, entendendo, fazendo disso realmente uma doutrina para você. Eu acho, às vezes, isso muito cruel, para ser bem sincero. Tipo, nem tudo é só sobre música, né? Então, assim, eu acho muito cruel quando o artista vem falar, eu vou postar no TikTok só para viralizar. Gente, o TikTok, ele não é uma máquina de fazer viral. Tá? A gente sabe que o TikTok, ele hoje, na indústria, é a plataforma que você mais tem reconhecimento de música, que gera mais consumo nos streamings. A gente sabe que a correlação TikTok e mercado fonográfico é muito forte, porque, de fato, tem estudos e tem realmente pesquisas falando que hoje se descobre mais músicas e novos artistas dentro do TikTok do que outras plataformas. Mas você não pode, de novo, botar na sua mente de que a sua arte, a sua música é só um viral. Você está ali, você tem que gerar uma identificação, você tem que construir uma base. As pessoas fazem uma associação direta com aquilo que você está postando, com aquilo que você está entregando. E isso vai atingir uma comunidade. Quando você atinge uma comunidade, é que aí de fato vira um viral. Porque é isso, as pessoas têm gostos diferentes. O TikTok está ali como uma válvula propulsora para identificar isso para vocês. Mas ali existe um algoritmo que trabalha. Então, se você quer ser viral e você lança uma música, você só posta um vídeo no dia do lançamento e depois não faz mais nada, é viral, gente, não é magia, tá? É um algoritmo, é uma plataforma. Então, assim, precisa envolver realmente o trabalho do artista. O artista tem que pegar aquilo na mão, é o que o Puterrê falou. É consistência, é fazer vídeo, não me importar muito bem com, eu quero estar a melhor estética possível. Não, porque o TikTok é uma plataforma realmente de momento. É uma plataforma espontânea. É ali que está realmente a válvula propulsora do TikTok. Porque o TikTok, de novo, ele encontra comunidades. Ele não quer saber se você tem a melhor luz. Ele não quer saber se você tem o melhor diretor de fotografia. Se você fechou para fazer a produção com o diretor das galáxias. Não. Ali é um território onde todo mundo é igual. Onde todo mundo briga pelo mesmo espaço, todo mundo tem oportunidade, todo mundo tem direito de brilhar. Só que você tem que entender a sua forma de como você vai produzir o seu conteúdo e como você vai colocar ele na rede, né? Exatamente. Acho que o grande desafio hoje é como se tornar relevante, né? Tem tanto conteúdo, tem tanta coisa. Por que uma pessoa se interessaria, por exemplo, pelo conteúdo do Puterrê ou pelo seu, sabe? E eu acho que é interessante essa leitura que o Puterrê faz, porque além de ele ter entendido muito sobre a própria arte dele, ele consegue essa conexão direta, sabe? Ele conseguiu entender como é que funciona essa plataforma, ele conseguiu entender como é que funciona a nova linguagem dele. O conteúdo que ele produz para o TikTok, por exemplo, pelo que ele contou pra gente, é completamente diferente do Instagram. Ele entendeu que as plataformas dialogam diferente da maneira como ele é como artista. Acho que é até legal você falar sobre isso, Puterrê. Como é que você enxerga a diferença entre as plataformas? Então, eu enxergo o Instagram muito como uma vitrine, né? O TikTok realmente é uma parada que você tem que sair postando, tem que sair se arriscando. Todo dia postar papo de uns 4 vídeos. É igual você é artista, você é MC, você é rap, você escreve ali. Todo dia tu vai pro estúdio de tal hora até tal hora. Então todo dia você também tem que separar 1 hora ali do teu dia para tu pensar e gravar vários vídeos. Mas não só vídeos também com a música, e sim os vídeos
fazendo a brincadeira, às vezes com a música dos outros, às vezes contando uma parada, uma experiência tua. De 4 vídeos, um tem que ser da tua música, cantando tua música da tua prévia, outro tem que ser um na academia, outro tem que ser 1 minuto você falando de um assunto aleatório, e o outro tem que ser, sei lá, você, enfim, dançando, fazendo a trend no momento. Então, tipo assim, quanto mais tipos de conteúdo você tiver no TikTok, melhor você acerta, né? Eu percebi isso. E cria a sua comunidade dos super fãs. Isso aconteceu muito comigo. Que quando eu comecei a usar a plataforma do TikTok para poder chegar mais perto dos meus fãs, eu percebi que isso mudou até no show, até a forma como as pessoas lidavam no meu show. Antes, o meu show era pra cima, né? As pessoas cantavam e tal. Mas depois que eu criei essa minha base assim de fãs sólida e tal, que eu cheguei mais perto dos meus fãs, meus shows são muito melhores. As pessoas são muito mais pra cima, porque faz com que as pessoas fiquem mais obcecadas. Antigamente era aquilo, o artista tinha que ser o mais inacessível possível, né? Quanto mais inacessível, mais artista e mais obcecadas as pessoas ficam. Hoje em dia eu sinto que mudou completamente. Hoje em dia, quanto mais você é amigo dos fãs ali, com limite, né? Claro. Mas quanto mais você é amigo ali dos fãs, postando o seu dia a dia e tal, mostrando o seu lado humano, mais eles vão se obcecar em você. Não é mais aquilo de, eu sou artista inacessível e é isso, bum. Isso já funcionou. Só que eu sinto que hoje em dia, para quem quiser, por exemplo, começar a carreira artística agora, quero começar agora, eu não aconselharia. Eu ia te pedir essas dicas. Não aconselharia, mano. Tem um amigo meu, tem muito amigo meu que é MC, é rapper, mas aí os caras não postam um vídeo, mano. Não postam nada no TikTok, nada. Pô, tá até rindo. Os caras não postam nada. Aí eu falo, que isso, meu irmão? É o quê? É Travis Scott? É Pharrell Williams? Pô... Entendeu, mano? Não é assim, mano. Pra tu ver que até os caras que são gigantes, eles estão percebendo isso e estão indo pra rua, fazer vídeos na rua, entregando às vezes CD, tipo como divulgava antigamente, postando, colando coisas na parede para divulgar o álbum. Então isso voltou, essa relação, tá ligado? Entre o fã, entre o artista. E, porra, eu peguei a visão disso e tô aprendendo cada vez mais, mano. Tá perreto. Demais. A gente está caminhando quase para o finalzinho. Então, Rafa, queria que você fizesse um fechamento assim sobre o trabalho, obviamente, que a Sondom tem feito e como você acredita que pode ser esse mercado de construção de comunidade entre artista e fã neste ano e nos próximos meses, nos próximos anos. Como é que você acha que essa relação vai ficar cada vez mais próxima e como as ferramentas do Sondom podem fazer com que esse elo de fato aconteça? Sim, eu acho que essa relação artista-fã, ao longo dos anos, é um caminho que só tende a crescer. Hoje, diferente dos anos anteriores, o artista tem muito mais autonomia em fazer a gestão do seu conteúdo, de controlar a sua base, de estar cada vez mais próximo com o seu fã, e isso faz com que ele tenha mais controle sobre a narrativa dele. Então, é algo que vai continuar crescendo, não é um caminho sem volta. O artista que não tem essa concepção de que ele tem um domínio sobre a narrativa dele, que ali aquele celular, aquela rede social é de fato uma ferramenta, um veículo de mídia e que ele tem que tirar proveito sobre isso. Com relação à Sondom, a Sondom é uma distribuidora, né? Então a gente realmente faz parte desse organismo da ByteDance. Então a gente está ali junto com os artistas, realmente, todos os nossa equipe são especialistas em TikTok e temos uma proximidade muito próxima com o time de TikTok, então por isso que a gente está ali focado nos números, identificando possíveis comunidades, fazendo todo esse mapeamento. A gente tem muito como pauta essa questão do conteúdo para trabalhar nossas estratégias. Recentemente a gente teve um case muito legal que eu queria dividir. A gente ficou responsável pela curadoria musical da NFL aqui no Brasil. Então a gente levou o Kush para fazer esse aquecimento e a gente foi responsável por triangular também a Ana Castela para cantar o hino. Então a gente traz aquele cerne entre cultura, conteúdo e experiência, né? Então a gente põe um artista nacional, um artista brasileiro, né, num evento de escala global, né? E de novo, a gente traz essa conversa, né? Um artista brasileiro, música brasileira se conectando com uma nova comunidade, com uma comunidade
fora, né, um novo tipo de consumo. Então, a Sandom é isso, gente. A Sandom, a gente trabalha realmente com foco no artista, com foco em desenvolvimento, no conteúdo, na estratégia, olhando sempre realmente onde a gente pode potencializar e valorizar, né, essa questão, as forças do artista, né? Porque, de fato, a gente é uma distribuidora, mas a gente tem esse olhar muito, que eu digo, cuidadoso, para tentar entregar, de fato, uma estratégia condizente, forte e que, de fato, alinhado às expectativas do artista mesmo. Ótimo. E você, Poterê, o que você imagina, como é que vai ser a sua relação cada vez mais forte para os artistas e o que também a gente pode esperar de novidades? Eu sei que vem um álbum aí, o que você pode trazer para a gente? Pô, então, em breve aí vou lançar um álbum aí mês que vem, né? Sandom vai distribuir aí pra gente. E, pô, vocês podem esperar um bagulho sinistrão mesmo, entendeu? E muito vídeo no TikTok, entendeu? Muita trend, muita parada criativa, tá ligado? E justamente isso, o artista tem que estar atrelado à distribuidora, né? Porque é uma facilidade, né? Eu ali postando vídeo, eu ali lado a lado com meus fãs, ali criando ali uma comunidade, junto comigo e causando identificação, eles vão conseguir ter a métrica certinha ali. Ó, pô, ele tá fazendo, ó, Poterê, tu tá fazendo isso daqui tá dando certo. Pô, isso daqui já não deu tanto certo, vamos por esse caminho aqui. Então, vou fazer o máximo possível para poder, né, ver o que dá certo, ver o que não dá, entendeu? Para poder fazer um lançamento brabo e conquistar aí, né, quanto mais pessoas eu conseguir, com esse álbum aí que tá vindo em breve. Vai ser um lançamento brabo, com certeza. Você já entende perfeitamente seus fãs, então a tendência é que você cresça cada vez mais. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada, Rafa. Foi Obrigado você ótimo pelo a nossa espaço. conversa. Passou rápido. Foi Passou. muito legal. Tá vendo a primeira vez sua no palco? Foi ótimo. A Poterê também. Logo nervoso. Não, você ficou nervoso? Não pareceu, não. Pai, tá maluco? De jeito nenhum. A única vez que eu falei assim, bagulho de palestra, foi uns anos atrás, lá no meu colégio, que eu dei uma palestra sobre bullying, que eu era nerd na época, né, no colégio. Aí todo mundo queria saber, porra, tá um Poterê agora, mané, me conta isso. Eu tive que dar palestra, né? Tive que falar. A única vez foi essa, então fiquei meio nervoso mesmo, mas espero que a gente tenha trocado a ideia e tenha esclarecido vários pontos. Nem pareceu que você estava nervoso, você falou super bem. Acho que todo mundo entendeu mais sobre sua trajetória, que é tão legal, tão bacana, então sucesso sempre. A gente fica muito feliz de ter você aqui conosco. Parabéns. Nós estamos juntos. Obrigado, gente. Só para finalizar, quem quiser saber mais sobre a Sandom é uma plataforma up-service. Então, se você precisar, o artista independente pode acessar a Sandom, pode subir suas faixas lá, conhecer um pouco mais da Sandom. Ela é uma distribuidora que tem recente no mercado, a gente tem 5 anos, mas que a gente está com muito gás para escutar novos sons, novos artistas. A nossa equipe de IR está por aí, de olho, vendo aí essas novidades do mercado, mas a gente está realmente com muita vontade de fazer. E a gente tem uma equipe que é sensacional, não é porque é minha equipe não, tá? Não, Laísa. Não é importante. Mas eu digo que o meu time, ele é um time de mestres. Eles realmente são profissionais que já vêm do mercado da música, gabaritados, e realmente têm uma expertise em dado, em entender o mercado, entender movimento, entender trends e TikTok principalmente. E entender de música e de artista, né? Porque senão a gente nem estaria aqui. O Poterê não confiaria em vocês, e nessa conversa talvez nem existiria, ou existiria em um outro formato. Mas que bom que essa relação existe essa parceria entre vocês. Obrigado então, mais uma vez. Imagina, a gente que agradece. Obrigadão. Obrigadão aí, gente. Obrigado. Tamo junto.